Pois bem, vamos aqui analisar a questão 2 e fazer essa resolução. É uma questão bem simples, mas que exige que você tenha paciência na leitura e também muita atenção. Você não vai precisar fazer conta, mas vai precisar comparar valores entre um calendário chamado de calendário atual e um cômputo dos anos feito pelos astrônomos. Então vamos ver, analisar a questão. A questão ela tem um texto um pouco grande, então toda resolução de questão do Enem ela vai iniciar com uma leitura bem atenta. Então vamos lá. No calendário utilizado atualmente, os anos são numerados em uma escala sem o zero, isto é, não existe o ano zero. A era cristã se inicia no ano 1 depois de Cristo, DC, e designa-se o ano anterior a esse como o ano 1 antes de Cristo, AC. Por essa razão, o primeiro século, ou intervalo de 100 anos da era cristã, terminou no dia 31 de dezembro do ano 100 depois de Cristo, quando haviam decorrido os primeiros 100 anos após o início da era. O século II começou no dia 1 de janeiro do ano 101 depois de Cristo, e assim sucessivamente, até chegarmos hoje em 2019. Como não existe o ano zero, o intervalo entre os anos 50 a.C. e 50 depois de Cristo, por exemplo, é de 100 anos. Dessa forma, outra forma de representar os anos é utilizando-se números inteiros, como fazem os astrônomos. Para eles, o ano 1 a.C. corresponde ao ano zero, o ano 2 a.C. ao ano menos 1, e assim sucessivamente. Os anos depois de Cristo são representados pelos números 1 antes de Cristo, números 1 ano 1, são representados pelos números inteiros positivos, fazendo corresponder o número 1 ao ano 1 depois de Cristo. Considerando o intervalo do ano 3 a.C. até 2 depois de Cristo, o quadro que relaciona as duas contagens descritivas no texto é, pois bem, as alternativas são tabelas que comparam o calendário atual e o cômputo dos astrônomos. A relação que a questão pede para você fazer é em relação ao calendário dos astrônomos e o calendário atual. Vamos fazer bem aqui. Qual é a informação que a questão nos dá? É que o ano 1 depois de Cristo, ano 1 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 2 antes de Cristo. Por que ao contrário? Porque assim, antes de Cristo quer dizer que está se aproximando o nascimento de Cristo, ou seja, lá no ano 100 antes de Cristo. Isso quer dizer que daqui desse dia a 100 anos a gente vai ter o ano 1 antes de Cristo. Então, como é que tu vai analisar? Presta bem atenção. A questão informou que o ano 1 a.C. corresponde ao ano 0. O ano 2 a.C. corresponde ao ano menos 1. Então, o ano 3 a.C., obviamente, vai corresponder ao ano menos 2. Bem, 0, então o ano 1 depois de Cristo, obviamente, corresponde ao ano 1. E o ano 2 depois de Cristo corresponde ao ano 2. Então, observa que a ausência do ano 0 na contagem dos anos, antes e depois de Cristo, ela vai ser suprida aqui no cômputo dos astrônomos, associando ele ao ano 0. Então, a tabela quer comparar esses períodos, essas contagens. Então, quando você conta o ano 3 a.C., faltam 3 anos para Cristo nascer. 2 a.C., faltam 2 anos para Cristo nascer. Ano 1 a.C., nasceu Cristo. Aqui dá Cristo daqui a um ano. E aí começou a contagem após o nascimento de Cristo. 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo e por aí vai. Então, vamos ver quais são as nossas alternativas. Eu tenho que ter 3 a.C. associado ao menos 2, até o ano 2 depois de Cristo associado ao número 2. Então, as alternativas estão aqui, ó.
3 a.C. associado ao ano -1, não foi essa informação. A informação é que o ano 1 a.C. corresponde ao ano 0. Então vamos aqui. O ano 1 a.C., aqui eu deveria ter 0. Então esquece isso aqui. Ano 1 a.C. está aqui, 0. Beleza. Então, o ano 2 a.C., como é informado no texto, corresponde ao ano -1. O ano 3 a.C. corresponde ao ano -2. E aqui a gente tem, após o nascimento de Cristo, o ano 1 depois de Cristo, o ano 1. E o ano 2 depois de Cristo, o ano 2. Beleza, essa aqui é a alternativa correta. Nem perca tempo analisando as demais. Até porque, se nenhum deles aqui está associando o ano 1 a.C. ao ano 0, obviamente estão erradas. Certo? Tranquilidade? Então tá aí mais uma resolução. Tire um tempinho, dê uma curtida e analise a questão. Qualquer coisinha, deixe os seus comentários que dúvidas serão tiradas.